Palavra do dia 12. Em 2 Coríntios capítulo 9, há uma orientação que o apóstolo Paulo dá aos discípulos da cidade de Corinto e que são princípios espirituais que nós encontramos por toda a Bíblia Sagrada. No capítulo de número 9, a partir do verso de número 6, ele diz assim: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus." O princípio espiritual que nós vemos nesse texto se chama semeadura. É o princípio do plantar e colher. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz: tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Pode se aplicar nos relacionamentos, e quando semeamos compaixão, quando semeamos amor, quando semeamos atenção, generosidade, isso se reverte em frutos que Deus traz para as nossas vidas. Colhemos os resultados daquilo que nós plantamos. Particularmente, no texto que nós lemos, nós vemos a orientação que Paulo dá a respeito da semeadura financeira. E a meditação de hoje, ela faz um desafio, que você estabeleça um propósito de fazer uma oferta ao finalizar os 12 primeiros dias, pelos 12 meses do ano, envolvendo a sua família. É um princípio que é colocado em um desafio, que você estabeleça uma oferta de semeadura e faça isso por sua família. Não é uma questão de troca com Deus ou de querer comprar favores de Deus. Infelizmente, num tempo em que tem se distorcido demais o ensino a respeito de ofertas e tantas aberrações nós vemos por aí a respeito de contribuições nas igrejas evangélicas. Muitas vezes o falar de dinheiro traz um certo desconforto para alguns cristãos. No entanto, a Bíblia está cheia de textos que tratam do assunto finanças, que tratam do assunto dinheiro. O que nós precisamos é aprender a olhar para a questão finanças na Bíblia pela ótica de Deus, da maneira como Deus realmente ensina e não segundo os interesses de algumas pessoas que torcem a palavra de Deus ensinando doutrinas humanas. Por isso, quando nós olhamos para o texto, vemos sobre semeadura, e você fazer isso em favor de algo, ou porque Deus te fez algo, você retribuir isso ao Senhor em oferta, isso é totalmente bíblico e é a expressão do nosso coração, principalmente do coração daqueles que aprenderam a não serem dominados por Mamon. Aquelas pessoas que já foram libertos das garras de Mamon, esses são os mais generosos na obra de Deus. Somente aquelas pessoas que ainda estão sob as garras desse adversário que Jesus identificou como alguém que é capaz de dividir isso, o coração do homem com Deus e roubar do coração do homem a fidelidade a Deus, que é Mamon. Somente as pessoas que ainda estão debaixo dessas garras é que ainda lutam e relutam e encontram muitos argumentos
para não serem generosos nas suas contribuições. Mas saiba, as promessas de Deus estão aqui. Ele diz que é Ele que dá semente ao que semeia. O verso 10 diz isso. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então ele diz que Deus dá semente para ser semeada. Deus não dá semente para virar pão. O pão é outra coisa. Deus muitas vezes nos abençoa, Deus nos dá recursos e Ele o faz para que nós sejamos instrumentos para investir na sua obra. E Ele faz outra coisa, que é dar o pão, que é uma outra coisa que é para nosso alimento. Mas é importante a gente compreender que Deus, Ele olha para o nosso coração e quando nós generosamente nos dispomos a dar o nosso melhor para a sua obra e honramos o Senhor com os nossos bens, Deus move a sua mão em nosso favor. O verso 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo, para que nós sejamos generosos em tudo. E através da nossa generosidade, muitos deem graças a Deus. Na meditação de hoje, nós vemos os muitos exemplos de pessoas que investiram, pessoas que ofertaram ao Senhor por suas famílias e tiveram suas casas supridas, porque Deus honrou a fidelidade deles. Por isso eu desafio você também. Faça um propósito diante do Senhor e honre o Senhor com uma oferta. Hoje é o 12º dia. Então, nesse 12º dia, estabeleça um alvo de uma oferta generosa ao Senhor que seja uma semente que abrirá as portas da tua casa, da tua família, para que a bênção do Senhor toque as suas vidas. Essa é a promessa do Senhor para você e isso também faz parte do start do Espírito para que haja um rompimento sobrenatural na sua vida.